Amigos, meninos de sábado, mais uma vez estamos reunidos. Mesmo na pandemia, estamos nos encontrando através da palestra pelo computador. Confesso a vocês que nesses dias complicados, eu mesma tenho quase 7 meses de isolamento social, mas sempre penso que todos os meninos de sábado, que ao longo de 44 anos permaneceram estando lá conosco na Comunhão Espírita de Brasília, onde quer que estejam, como quer que estejam, estejam bem. E é claro, ao longo de 44 anos, quantos partiram, quantos não estão mais aqui na Terra, mas quantos chegaram também. E eu sei que pelo mundo inteiro há meninos de sábado. Por isso é tão importante que o nosso coração saiba que estamos todos juntos e ultrapassaremos tudo juntos, pensando uns nos outros, nos conectando emocionalmente, mentalmente, rogando que as forças do bem nos abençoem quando ficar muito difícil. Hoje, por sugestão dos Espíritos Amigos, intitulamos esse nosso bate-papo da seguinte maneira: quando adoeço, quando me curo. Claro que temos tanto receio desse vírus que de repente atingiu o mundo inteiro. E dependendo das dificuldades que a nossa saúde já tem, nós ficamos ainda mais temerosos. Mas existem certas doenças que há muito tempo nos acometem e que têm sido, muitas delas, causa de enorme dificuldade nessas horas, nesses dias complicados que todos estamos vivendo. Pensando sobre isso, me recordo sempre de André Luiz. Ele foi médico na Terra, sanitarista, dizem que foi Carlos Chagas, mas obviamente tenha sido ele quem tenha sido. André Luiz era um pseudônimo, porque ele não podia apresentar-se com seu nome real, com receio de que familiares levassem Chico Xavier novamente aos tribunais, como a família de Humberto de Campos havia feito. Tanto que Humberto de Campos, por largo período, passou a assinar os livros que psicografava através do Chico como Irmão X. É claro que quando André Luiz desencarnou, ele sofreu, conhecemos todos a história que ele relatou em Nosso Lar e nos Mensageiros. Só a partir do 3º livro, Missionários da Luz, que ele começa a nos falar do trabalho que passou a exercer. Não como médico, porque não tinha condições espirituais para agir como médico na verdadeira pátria, mas como enfermeiro, como um estudioso. E é claro que ao longo dos 16 livros que ele psicografou, ele faz questão de nos recordar que para que adoeçamos, as nossas emoções contam demais. E que, é claro, no fundo, tudo que o nosso corpo físico vem a manifestar em determinada época de desequilíbrio de determinado órgão, e então procuramos a medicina para melhorar. Entretanto, ele nos recorda que tudo começa na nossa mente, no nosso coração. Os amigos espirituais hoje dizem que o diabetes, por exemplo, com certeza tem uma profunda ligação com aquilo que você passou anos precisando solucionar e não solucionou. Imagine quando a medicina tradicional entender, aceitar, e hoje muitos médicos já fazem isso, que o nosso emocional, na verdade, é que delimita as nossas dificuldades maiores e também os nossos processos de cura. Os amigos espirituais, ao longo de toda
a ligação deles, a comunicação deles com os encarnados, nos lembram sempre, como Emmanuel dizia ao Chico, que o corpo físico tem suas próprias leis. E muitas vezes, quando nós ultrapassamos essas leis, vivemos, obviamente, a consequência e o corpo padece, como se diz, e às vezes, por mais que oremos, por mais que peçamos, entramos numa faixa de desequilíbrio que nem os amigos espirituais, inicialmente, podem nos solucionar a questão, mas podem, é claro, sempre nos auxiliar. Ao longo dos anos, dentro dos trabalhos de tratamento físico-espiritual, que nas décadas de 70 e 80, na comunhão espírita, em toda parte, se chamavam trabalho de cura, e vejam o cuidado do mundo espiritual. Chegou um momento em que os espíritos, com todo carinho, nos disseram: vamos modificar o termo, não cura, mas tratamento. Porque, obviamente, nem todo mundo que fazia o tratamento ficava curado, por diversos motivos. Mas certa feita me recordo de Dr. Ramayana, através de Dona Irene Carvalho, e durante muitos anos, Dr. Ramayana, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Gesdar Cruz e tantos outros amigos desencarnados, através da mediunidade de Dona Irene, de Dona Emília, iam orientando seu Erasmo, que era o dirigente do principal trabalho, que era o de quarta-feira à noite, que era justamente das enfermidades mais graves. Mas várias e várias vezes vimos os amigos espirituais dizendo que o processo de ajuda para as pessoas, não só aquelas que estavam ali, deitadas nas camas do trabalho, mas aquelas que também estavam distantes, mas que sintonizavam mentalmente naquele horário, naquele dia, e que eram todas auxiliadas, na verdade existia um processo. Eles afirmavam que traziam dos laboratórios do infinito determinados elementos que misturavam as forças da natureza, e havia um terceiro componente para que as pessoas enfermas pudessem melhorar. Era a própria pessoa. Aí é que a coisa pegava. Porque, obviamente, nem todos, embora a necessidade fosse enorme, tinham, acreditem, o real desejo de ficar curados. Por isso, os espíritos também nos recordam que dentro de nós existe mais de um grande sabotador, muitas vezes. E aquilo que não adoece o outro, porque ele tem um psíquico mais forte, mais experiente que o meu, a mim qualquer coisa abala. E já começam as dificuldades emocionais, já começam as fantasias que nos fazem pensar que nunca vamos estar bem, que nunca vai haver solução para nós. E esse é o primeiro impasse. Quando acreditamos que ficamos tão doentes que não haverá solução para nós. E é claro, determinadas enfermidades consideradas incuráveis pelo que a medicina conhece na Terra, nos abalam. Porque você vai ao médico e obviamente escuta do médico: olha, a sua situação é muito séria. Você já está num processo muito adiantado da doença. Mas a questão mental é tamanha que muitas e muitas vezes vimos os espíritos amigos comentando com as pessoas em tratamento que elas saíam curadas toda semana do tratamento, iam para casa e voltavam aos médicos. Então, claro, cheios de esperança, chegavam aos médicos e diziam: olha, o senhor pode me examinar, porque eu estou fazendo um tratamento espiritual na comunhão espírita, eu tenho certeza que eu tive uma melhora incrível ou estou até curado. E aí, infelizmente, muitos médicos naquela época, década de 70 do século passado, imediatamente cortavam a conversa e diziam: olha, meu amigo, eu sei que você está cheio de esperança, que você está se apegando com religião, mas eu vou logo lhe avisando.
o seu caso é impossível. Não existe uma cura para a sua enfermidade. E com tal veemência, eles diziam isso, que os espíritos observavam que a pessoa, com prazo apenas de uma semana para outra, voltava ao trabalho doente. Novamente na estaca zero, como se ela há semanas ou meses não estivesse sob a tutela da força maior dos amigos espirituais e sob o tratamento que, afinal de contas, estava sendo feito. Todas as vezes que eles falavam de possível cura para o corpo, eles enfatizavam que era preciso curar o espírito. E vemos isso na própria trajetória do Cristo. Imaginem as milhares de pessoas que procuraram Jesus e que pediram cura, mas nem todas ele se permitiu curar. Porque é claro que para a maioria as lições necessárias ainda não haviam acontecido. E os amigos espirituais também falavam sobre isso. Que quando você adoece e vem do seu passado ou do seu desejo de resgatar a enfermidade, quando ela aparece motivada por isso, então, mesmo aí, haveria a possibilidade da cura, porque é sempre possível a transformação. Às vezes, no último instante, o merecimento que, porventura, até aquela data nós angariamos, fala a nosso favor. Mas em todas as situações, todas, eles lembravam da nossa parte. De como, e lamentavam que médicos que tinham grande influência sobre seus pacientes os arrasassem através do pessimismo e das palavras menos positivas quando falavam das doenças. Porque é óbvio que hoje as pessoas falam muito de DNA, daquilo que você nasce já como um mapa dentro de você. Claro, hoje, em geral, quando você vai ao médico, já perguntam, né, sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre avô, sobre avó, sobre bisavó, para os médicos mais exagerados, embora se saiba que para quase todas as enfermidades bem graves, a questão do pai e da mãe já é mais do que suficiente. Então, se de repente você vem numa família que tem uma série de dificuldades, você praticamente se ajoelha. Meu Deus, como é que eu escolhi estar com uma família dessa em que tantas enfermidades são possivelmente uma possibilidade para mim? Mesmo aí, nós podemos sim modificar isso, segundo nos lembram os espíritos, através de uma atitude inteiramente nova. O mais difícil, sem dúvida alguma, é ficarmos curados de doenças que nos corroem. Egoísmo, intolerância, preconceito de toda sorte, maldade. Quando avançamos sobre o outro, quando a nossa palavra é ferina, quando nós tiramos a esperança das pessoas com os nossos comentários. Hoje, que as redes sociais praticamente disseminam ódio, ficamos a imaginar como estará a emoção de quem é viciado nas redes sociais. Seja um adolescente, seja um adulto, com certeza ali no contato com notícias terríveis e com verdadeiras guerras entre as pessoas, nós temos todos os motivos para adoecer. Os espíritos nos lembram que, por exemplo, até mesmo o criminoso, o assassino, alguém que tira a vida do outro, não está no seu estado normal. Talvez, em muitos casos, se tivesse sido diagnosticado, poderia ter buscado ajuda, ter encontrado ajuda. Porque quando adoecemos daquilo que está lá no fundo do nosso coração e usamos, por exemplo, uma máscara que parece positiva,
na hora das grandes crises é que sai de nós uma personalidade que os outros, e nós também, não imaginávamos possuir. E às vezes grandes tragédias acontecem, quando aparentemente a pessoa dizia ter sempre todo o controle das suas emoções. Quando nós adoecemos, ninguém precisa nos dizer, embora nós finjamos que precisamos que o outro nos lembre, porque nós sabemos. Sabemos, e às vezes só nós sabemos, que há muito tempo alguma coisa dentro de nós não vai nada bem. Que nós não conseguimos ficar felizes com a felicidade do outro. Que nós não conseguimos desejar a ninguém, a não ser a nós mesmos em nosso egoísmo, que as coisas simplesmente se resolvam para o melhor. E quando em tempos difíceis como o que vivemos, nós estamos praticamente isolados ou sozinhos, mas em geral junto com familiares, a nossa dificuldade para não adoecer, com certeza, tem sido maior. Porque na intimidade que há muito tempo tantos de nós não vivíamos, se revelam as emoções mais complicadas. Quantas vezes você já procurou, numa hora de grande aflição, a casa que o seu coração escolheu, a religião que você escolheu, numa hora que pareceu a você definitiva, decisiva. Você entrou ali, você não consegue nem lembrar se você falou com alguém, se você enxergou alguém, você simplesmente precisava de ajuda. E ao longo dos muitos anos eu vi pessoas absolutamente tomadas por entidades grandemente sofredoras. E no momento em que as entidades, através dos médiuns, confrontavam a pessoa encarnada que tinha ido buscar ajuda, todo um drama se delineava. Porque, ao contrário do que imaginávamos, quando víamos a pessoa encarnada entrar, sofredora, quase paralisada fisicamente pelo processo obsessivo, quando tudo aparecia, e às vezes não era uma questão de vida anterior, era dessa vida mesmo, secretamente os médiuns, embora calados, ficavam pensando, está explicado por que a pessoa chegou a esse nível de desequilíbrio. Eram mentiras, eram atitudes inconfessáveis, mas que ali eram expostas. E por isso, obviamente, havia um cuidado dos médiuns para filtrar as palavras, principalmente das almas grandemente sofredoras. Porque, obviamente, quando você atravessa um longo período de desequilíbrio desencarnado, é pior do que quando você fazia isso encarnado. Você não tem filtro nenhum. Você quer que a pessoa seja eliminada e que, de preferência, ela desencarne e caia na mão dos adversários desencarnados novamente. Então dava para escrever um livro das histórias que eu pessoalmente vi nos tratamentos, nas cabines de passe de desobsessão. Havia no sábado à noite um dirigente maravilhoso, já desencarnado, seu Nelson. Pessoas loucas faziam tratamento no sábado à noite. Então o esquema era esse. A pessoa era um menino de sábado, participava das palestras, depois subia para o passe com seu Nelson. Que não era um passe, obviamente, era um tratamento. Naquela época, chegava-se a levar um trabalho até quase meia-noite, porque as pessoas eram retiradas dos hospitais psiquiátricos pela família para fazerem tratamento na comunhão espírita. Mas nunca vi um mentor, ou do seu Nelson, ou de qualquer outro dirigente da casa, e a casa era muito menor do que é hoje, naquela época, dizer, deixe conosco, agora você é nossa responsabilidade. Muito pelo contrário. O processo da doença que tinha levado aquela pessoa ali
Era explicado minuciosamente à pessoa. E era lhe dada uma escolha. Olha, podemos ajudar, mas vai depender principalmente de você. Não era fácil, porque a pessoa já estava acostumada a pensar em sofrimento, a falar de sofrimento, era completamente deixada de lado pela própria família, porque achavam que aquela pessoa não tinha jeito. Havia situações, muitas, em que a pessoa fisicamente estava adoentada. Ela sentia dores que os próprios médicos que cuidavam dela não sabiam explicar. Vimos relatos de pessoas que diziam, olha, eu sinto o tempo todo que alguém lança sobre mim flechas e eu sinto a dor. E eram energias que a própria pessoa alimentava e que, claro, entrava em ligação com o processo obsessivo que ela atravessava. Hoje, quando tudo é esclarecimento e bondade daqueles que já foram homens e que codificaram as religiões espiritualizadas no sentido de buscar a espiritualidade mesmo e o entendimento da vida além da morte, como é a doutrina espírita, entre outras, nos parece mais fácil lidar com essas coisas, que ninguém sabe explicar. Mas imagine na época de Jesus. Os processos obsessivos que o Cristo encontrou eram pavorosos, porque as pessoas, por incrível que pareça, eram piores, em sua maioria, do que hoje. Inclusive, quando Jesus foi crucificado, houve uma coisa tremenda, porque até crianças tomadas por entidades sofredoras eram recebidas na casa do caminho pelos discípulos, completamente enfermas ou fora de si, porque a sombra considerou que já que a luz tinha vindo e havíamos todos recusado a luz, porque Jesus foi crucificado, então a terra era da sombra. E as pessoas eram magnetizadas nas ruas por entidades tremendas. Por isso, quando nós finalmente ficamos fisicamente doentes, talvez nos tenha fugido todo um tempo em que podíamos ter interrompido o processo da doença pela nossa vontade, principalmente, com uma nova atitude. E não adianta buscar ajuda em nenhuma parte, nem na própria medicina, quando alimentamos energias, magnetismo negativo por tanto tempo que os nossos órgãos ficam tão abalados que, enfim, a enfermidade se instala. Dr. Bezerra de Menezes, mais de uma vez, disse nesse trabalho que a cura do câncer era muito fácil. Mas eu creio, talvez, que ele dissesse que o câncer é característica, é sem dúvida, uma enfermidade extremamente ligada àquilo que nós alimentamos. Principalmente determinados tipos de câncer. Comprovadamente, anos atrás, os médicos americanos concluíram, depois de 12 anos de pesquisa, que 68% das mulheres americanas que tiveram câncer de mama, 68%, na verdade, haviam tido problemas de separação que não aceitavam, problemas na região do afeto que não admitiam, não se conformavam, e por isso, ao longo dos anos, não importando a idade, haviam desenvolvido especificamente o câncer de mama. Isso comprovadamente foi pesquisa que foi inclusive relatada nas revistas mais sérias, revistas científicas. Quando nós entendemos que há todo um processo perfeitamente controlável entre
o começar a pensar em ficar doente e a doença totalmente instalada e a doença totalmente petrificada em nós, aí entendemos aquilo que os Espíritos diziam. Toda a cura vem do mundo espiritual, dos laboratórios do infinito, como eles diziam, vem do que eles misturam com a natureza que nós fazemos questão de menosprezar. E o terceiro elemento importantíssimo é o próprio enfermo. Por isso, quando nós começarmos a perceber em nós mudança de atitude para o negativo, quando nós percebermos que estamos muito mais tristes do que é comum que a pessoa fique triste, muito mais rancorosos, muito mais afastados das pessoas que amamos e que nos amam. Sinal vermelho para nós. E em tempos tão dolorosos como esse, acho que há um sinal vermelho para cada um de nós, na terra inteira. Não importa a nossa religião, ou até que não tenhamos nenhuma, mas importa aquilo que nós vamos pensar de bom para nós. Imagine o que é todo dia você acordar e o seu primeiro pensamento ser um pensamento de luz. Porque quando nos curamos, não significa que não vamos ficar doentes novamente. Significa que nós encontramos um processo que nós, se Deus quiser, vamos dominar. Não nos permitiremos mais deixar assombrar nossa alma por algo que nós não vamos resolver. E é por isso que você percebe claramente que há pessoas que a doença consegue vencer e há outras que a doença não vence nunca, embora a pessoa venha a desencarnar daquela enfermidade. Há pouco tempo, há poucas semanas, uma querida amiga, Dona Nadir, de Jales, uma vez por ano, quando eu ia lá fazer palestra, sempre nos encontrávamos. Ela desencarnou de Covid aos 77 anos, que ela fez no próprio hospital quando estava internada. Mas ela teve câncer por 8 anos. Cada ano que eu chegava lá e a encontrava, ela estava mais feliz. Ela nunca se deixou levar por todas as dificuldades. Imagine o que é você, durante 8 anos, se tratar com quimioterapia, com radioterapia, passando por todos os hospitais, ouvindo os médicos, obedecendo a tudo e a doença ali, com você. Então, eu disse aos queridos amigos de Jales, a Renata, sua filha querida, que com certeza só o Covid mesmo, com esse desconhecimento que ainda temos dele, que poderia levá-la de volta ao mundo espiritual, onde tenho certeza que ela foi recebida pelo seu esposo e por todos os queridos amigos fora da matéria que tantas vezes a encheram de luz. Pessoas assim podem até partir, mas elas nunca ficaram doentes da cabeça ou do coração. E por isso, quando você se dispõe a ficar curado, ainda que a cura física não venha, se você consegue obter um pensamento iluminado, uma alma fervorosa para o que é bom, você está completamente curado. E André Luiz nos lembra que há muita gente que socialmente parece tão feliz e tão saudável que chega se arrastando do lado de lá, mesmo que desencarne com 100 anos de idade. Porque há enfermidades que na verdade são as do nosso espírito eterno, que muitas vezes conseguimos esconder, mas que explodem uma vez que estamos fora do corpo físico. Os espíritos nos recordam: cuidar do corpo, apesar de todas as dificuldades que ele nos impõe muitas vezes, é dever, porque nós imploramos para tê-lo.
para mergulhar nele, com certeza no propósito de combater todas as doenças, principalmente aquelas portas adentro de nossa alma. Principalmente aquelas que nós disfarçamos tão bem, mas que às vezes vão minando o nosso organismo físico, até que, para nossa surpresa, os exames começam a acusar alguma coisa errada. É óbvio que, se olharmos para trás, vamos sentir saudade dos nossos bisavós, dos nossos avós, que morreram sem nem saber direito o que estava se passando com eles. Não havia os aparelhos impressionantes que hoje quase que nos fazem enxergar o perispírito. Não havia a obrigatoriedade de determinada saúde, porque cá entre nós a medicina também vive de dar dinheiro, sabemos todos, aos laboratórios. Então hoje aquele remédio que era tão bom para você já não é mais, apareceu um outro, muito melhor. E se o seu médico for meio maluquete, toda hora ele está trocando a sua medicação. Olha, eu me recordo que na minha adolescência, quando eu vi as pessoas mais velhas fazerem exame de sangue e comentarem porventura, porque ninguém comentava que o colesterol estava alterado, quando começou a surgir esse cuidado com colesterol, com triglicerídeo, o colesterol até 240 era considerado aceitável. Hoje, se você se coloca à frente de um médico e aparece 240 no seu colesterol, você praticamente morre degolado. Porque a cara que o médico faz para você é de condenação absoluta. Hoje, você pode se cuidar, fazer ginástica, tudo, mas sempre está faltando alguma coisa. Essa é a parte chata de viver no corpo, confesso a vocês. Imagino que muitos dos meninos de sábado espalhados por aí pensem parecido. Ninguém diga, hoje os 60 anos são os 40 de anos atrás. Hoje os 40 anos, imagine, são os 20. Não. E não é só uma experiência pessoal, não. É de todo mundo que eu conheço. E eu conheço muita gente. Tem sempre uma coisa que já não está 100%. Se tiver 80, você já se ajoelha agradecendo. E é natural que seja assim. Porque se nós ficássemos jovens e totalmente saudáveis, como éramos, grande parte de nós, na nossa juventude, jamais sairíamos do corpo físico. Nós envelhecemos porque é sábio envelhecer. Você enxerga menos, você anda mais devagar, você escuta menos, você fica com mais dificuldade de se concentrar. E nessa época de pandemia, então, minha Nossa Senhora, todas as pessoas idosas que eu conheço estão com enorme dificuldade de se conectar mentalmente, porque não está havendo aquele dia a dia que para a pessoa mais idosa é fundamental. Porque o idoso, que era considerado aquele que mais desencarnaria com a pandemia, isolou-se imediatamente. E, infelizmente, muitas famílias, há muito tempo antes da pandemia, já isolavam os seus idosos. Embora a pandemia nos tenha mostrado que gente moça também vai embora. A faixa em Brasília, por exemplo, nas últimas semanas de morte, foi de 37 anos. Mas é claro, isso conta também o fato de que muita gente chegou ao hospital já com uma dificuldade enorme com Covid e que não sabia que era hipertenso, que era diabético, porque nunca tinha ido ao hospital, nunca tinha ido ao médico, nunca tinha tomado um remédio. E aí, se nós formos falar das nossas questões socioeconômicas, percebemos quantas enfermidades nos cabe superar. Quanto ainda há para fazer quando tudo isso passar, estivermos todos vacinados e nos reencontrarmos de novo, por exemplo, no sábado à noite.
porque, como, graças a Deus, sempre fomos muitos, para estarmos todos juntos de novo, obviamente, só depois de uma vacina. Mas até lá, nos caberá nos cuidar da melhor maneira, pedir que as forças do bem que protegem o universo estejam conosco e estarmos conhecedores, cada vez mais, das emoções que podem trabalhar contra nós e das outras que já tornamos doces e sagradas e que contam a nosso favor. Nos curamos quando há uma força dentro de nós que nada permite nos fazer desistir. Nos curamos quando o nosso olhar é generoso para o outro e quando enxergamos todos os outros à nossa volta. E quando os aceitamos todos como são, para que se tornem ainda melhores. De que adiantará dizer, e muitos vão dizer, olha, eu aproveitei esses meses para ler tudo sobre doutrina espírita, se nós não fizermos nada, quando pudermos estar novamente nos beijando, nos abraçando, sabendo um dos outros pessoalmente, nos olhando nos olhos, certos de que, como dizia Emmanuel a Chico, o dia de amanhã vem perto para todos nós. Por isso, quando adoeço, muito antes dos sintomas se manifestarem ou serem colocados em exames, nossa alma sabe. Nossa alma sabe que há algo que está nos aniquilando, nos deixando mal-humorados, nos deixando para baixo, como se diz, nos fazendo enxergar a vida em torno de forma menos iluminada. E é claro que há pessoas que conseguem chegar a um nível tamanho de maldade, de loucura emocional, no sentido do caráter, que a sombra simplesmente não se preocupa mais com aquela pessoa. Ela está preocupada com você, que em qualquer lugar do mundo, sintonizado com o bem, está tentando fazer luz. E podem ter certeza, nos sentimos e somos plenamente curados quando o nosso olhar, o nosso ir até o outro, nos fala da generosidade que Jesus, a alma mais perfeita que já viu na terra, nos veio ensinar. Um dia vós sois deuses, fareis o que eu faço e ainda mais. E nós não conseguimos nem mesmo ser minimamente honestos com nós mesmos, com o outro, com tudo aquilo que sabemos que precisamos mudar para que finalmente o mundo fique um pouco melhor, porque cada um de nós viveu no mundo e vai poder deixar uma mensagem de carinho no coração das pessoas. Pensemos no que estamos mentalizando. Pensemos em como é que nós estamos acordando diariamente. Como é que vamos dormir todos os dias? Com que impaciência estamos tolerando as pessoas muito próximas, quando tudo nos convida ao exercício de tudo que é nobre para que um dia não existam mais enfermidades na Terra. E não existirão. Porque todos nós saberemos que, quando Cristo nos afirmou que estaria conosco até o final dos séculos, ele em absoluto estava dizendo uma mentira. No livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 168, o título da mensagem é Teste. Não vou ler, mas há palavras de Jesus lembradas no Evangelho de Marcos
capítulo 5, versículo 18, que começam o capítulo. Essas eu vou ler. Jesus havia livrado um obsediado absoluto das entidades que o atormentavam. E, obviamente, quando se viu livre daquelas forças tremendas que o faziam arrastar-se, que o tornavam um enfermo total, física, mental, psiquicamente, afetivamente, o ex-obsediado imediatamente quis colocar-se como seguidor de Jesus. Queria segui-lo junto com os discípulos. Jesus, para surpresa de todos, inclusive do próprio ex-obsediado, que acabara de ser curado, lhe disse. Jesus, porém, lembra Marcos, não lhe permitiu que o rapaz o seguisse, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E o ex-obsediado, ao invés de seguir Jesus, voltou para casa. Apresentou-se então curado, mas Jesus lhe fez ver que a tarefa começava de novo junto aos mais chegados. Eu achei que essa lembrança das palavras de Jesus que está em Marcos serviria para nós, quando hoje falamos de como as coisas podem nos adoecer e como a cura sempre será fazer todo o bem que for possível, principalmente portas adentro da nossa casa. Com aqueles com quem talvez não tenhamos as afinidades maiores, mas que foram nossa escolha. Ou quando reencarnamos, ou depois, quando os reencontramos aqui na Terra. Por isso, meninos, eu sei que onde quer que estejamos, vamos nos preocupar, principalmente em tempos de isolamento, em que estamos afastados fisicamente uns dos outros, com tudo aquilo que sai do nosso coração, porque vem para a nossa boca, se tornam palavras, povoam a nossa mente e nos transformam energeticamente. Se estamos atravessando a prova de uma enfermidade grave que aparentemente não tem cura, vamos usar todos os recursos possíveis e pedir às forças do amor que nos abençoem na melhor trajetória. Se mesmo assim a cura não vier, que uma cura maior nós possamos ter. E, quando tudo é instrumento de amor e paz nas nossas mãos, curemos a nós mesmos, a quem nós pudermos ajudar. E tenhamos a certeza de que todas as vezes que esquecemos o mal e fazemos o bem, estamos ficando curados, seja do que for. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, que até nosso próximo encontro estejamos ainda melhores. Que tudo isso passe depressa para que possamos estar fisicamente juntos de novo. E que Jesus, essa alma magnífica que está sempre conosco, nos abençoe para sempre. Que Ele nos guarde, hoje e sempre.